Bem-vindos ao Olhanense Podcast, um espaço criado em conjunto pelos sites 8700 Olhão e olhanense.net, tendo em vista comunicar e debater sobre o passado, o presente e o futuro do clube. Neste primeiro episódio adotamos para este formato as conhecidas tertúlias conduzidas por Humberto Gomes, com dois convidados, Vasco Faísca e Júlio Favinha. E agora, a bola é tua, Humberto. Obrigado, Rui Viegas, jornalista prestigiado da Rádio Renascença, filho de um ex-amigo nosso, já falecido, Marcelino Viegas. Primeiro que tudo, reconhecimento pelo convite formulado aos adeptos, colaboradores do Sporting Olhanense e mentores desta iniciativa, Miguel Sayal, o Nuno Dias, o Ricardo Martins. Neste espaço, digamos, no formato de grande entrevista, tertúlia comunicando desportivamente, estruturalmente, vai ter como objetivos e uma linha editorial, digamos que assente em duas grandes facetas. Naturalmente que perspectivando o futuro, com base no passado, em duas vias. O passado mais remoto e o passado mais próximo, mais recente. Daqui hoje vamos ter connosco Júlio Favinha e também o presente, a atualidade, e ninguém melhor do que o atual técnico do Olhanense, Vasco Faísca, Olhanense que lidera a zona D do Campeonato de Portugal, com 28 pontos, decorridas 11 jornadas. O treinador do Olhanense, Vasco Faísca, é para sair já, antes do Natal, ou vai continuar no Olhanense? Bem, é uma traição feita ao Vasco Faísca. Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite que me fizeram para estar aqui presente. Respondendo à provocação, não vou sair, de certeza absoluta. A minha ideia e o meu desejo é ficar no Olhanense até ao final da época. Tenho muita vontade de o fazer, porque esta é a minha primeira época que inicio como treinador desde o início da época, ou seja, na época passada era a minha primeira experiência como treinador sénior, mas aconteceu durante a época. Este ano tive a possibilidade de preparar as coisas desde o início e como eu quero ser treinador e sou treinador porque gosto de o fazer e por prazer, eu penso que ter a possibilidade de guiar um projeto como este, um projeto de uma equipa histórica como o Olhanense, tendo um objetivo importante como aquele que nós temos esta época... É a subida de divisão o grande objetivo? É, sem dúvida. A subida de divisão isso nunca foi escondido. Agora, há que ter bem ciente, e eu não gosto de ser aquela pessoa que diz falsas, promete falsas promessas, ou seja, não há aqui a possibilidade de nós prometermos nada. O que nós podemos dizer é que há sem dúvida um objetivo que é dificílimo, porque são 72 equipas e só 2 é que sobem, portanto temos a consciência da dificuldade do objetivo a que nos propomos, mas eu também sempre disse desde o início da época que o principal objetivo era voltar a encher as bancadas do José Arcanjo, e penso que estamos no bom caminho. Ainda não vi a moldura humana que gostava de ver e que sei que vai acontecer, mas direi que a nossa classificação e o nosso percurso até aqui está-nos a ajudar a conseguir atingir esse primeiro objetivo. Depois, se em junho estivermos no Jamor todos juntos com uma moldura enorme a encher as bancadas do estádio Jamor e não do José Arcanjo, vou ser o treinador mais feliz do mundo. Já voltaremos ao Olhanense e às perspectivas e ao objetivo grande do Olhanense. Falemos um pouco daquilo que foi a carreira de Vasco Faísca enquanto jogador. Começou pelo Faense, curiosamente na escola praticou outra modalidade, que se jogava com as mãos, o basquetebol. Depois um treinador do Vasco Faísca impediu que fizesse a dupla situação de basquetebol e de futebol. E começou uma carreira auspiciosa. É verdade. Eu desde muito cedo senti que tinha muito jeito para o desporto. Fosse qual fosse o desporto, eu tinha... notava-se claramente que havia uma apetência para o desporto, fosse o basquete, o futebol, o atletismo, o handball, o voleibol, etc.
destacava-me. Agora, houve sem dúvida duas paixões na infância. Primeiramente o basquete, que foi aquele que comecei de uma forma federada a praticar. Tive 3, 4 anos a jogar basquete, gostava muito, mas também gostava muito de jogar futebol, e houve um momento que tive que decidir qual era a carreira que queria abraçar, e era um momento ainda era muito jovem, ainda tinha 11, 12 anos, se não estou em erro, e pronto, e acabei por decidir pelo futebol, e comecei a jogar nos infantis do Farense, e estive no Farense até aos juvenis de primeiro ano. Depois houve aqui, antes de ir para Lisboa para o Sporting, houve por acaso aqui uma passagem curiosa pelo Olhanense, porque eu zanguei-me na altura com o meu treinador, e vim para o Olhão para treinar, para ficar no Olhanense. Depois, entretanto, as chamadas dos amigos para voltar foram mais fortes, e voltei para o Farense, e depois no ano seguinte fui definitivamente para o Sporting. E foi bater à porta do Sporting, foi bem sucedido, Sim, pelo Sporting, e o que veio a seguir depois? É um episódio curioso que eu gosto de contar aos meus jogadores e às pessoas que me perguntam, porque muitas vezes as pessoas falam no percurso dos jogadores como que ele tem a cunha, ou que ele tem sorte, ou teve isto ou teve aquilo. Eu fui de livre e espontânea vontade bater à porta do Sporting, não sabia se havia treinos à experiência, se não havia. A verdade é que eu fui para Lisboa, passei, e revelo aqui um segredo que pouca gente sabe, eu fui uma semana ou 2, já não me recordo, porque eu tinha e tenho uma tia que vive perto de Santarém, vive no Cartacho, e fui treinar aos júniores da União de Santarém, com a idade juvenil, disse que era júnior, para que eles me deixassem treinar, para treinar 2 semanas, para estar em forma, para ir lá treinar com uma condição física minimamente aceitável. Depois desapareci e nunca mais disse nada, e portanto, se me estão a ouvir, peço desculpa por isso, mas na altura o desejo e a vontade de seguir esse sonho, que era ser jogador de futebol e de ingressar no Sporting, levou-me a fazer essa pequena trafolhice, digamos assim, e treinei lá, e depois fui treinar, fui bater à porta ao Sporting, pedi se podia treinar. Eles depois reconheceram, porque sabiam que eu era jogador do Farense, aceitaram, e bastou fazer um treino, e as coisas ficaram logo encaminhadas para ficar em Alvalade. E está lá no lar do Sporting, foi a primeira pessoa, o primeiro jogador a completar o 12º ano. Isso significa isto que a relação com os pais e a promessa de que o estudo também tinha que avançar foi uma constante também? Sim, sem dúvida nenhuma. O acompanhamento dos meus pais foi sempre importante e sempre muito próximo. Eu, quando fui para Lisboa, os meus pais iam quase, se não estou em erro, fim de semana sim a Lisboa, fosse ou então onde eu jogasse, e sempre houve esse acordo de manter, digamos assim, os estudos como uma prioridade, e eu referi essa questão de ter terminado o 12º. É uma das coisas, enquanto vivia no Centro de Estágios do Sporting, é uma coisa que me orgulha bastante, porque eu sei que era muito difícil, a malta não tinha esse acompanhamento todo, e era difícil ter a perseverança de querer acabar os estudos, e eu consegui, vivendo dentro do centro de estágio. Apenas aqui um parênteses para referir e tocar um pouco na questão dos progenitores, dos pais. O Zé Faísca Teixeira, o Algarve conhece, de uma ponta à outra, de alguma maneira influenciou a carreira também do Vasco. Mas há aqui um episódio curioso, nasceu em Lisboa por acidente. Como é verdade. Eu sou algarvio e sou... Vem aqui a mãe Alice. Sou filho de um algarvio e de uma alentejana que escolheram Faro para viver, e eu vou nascer a Lisboa porque a minha mãe era seguida por um médico que trabalhava em Faro, mas que na altura em que eu decidi nascer estava em Lisboa, e então acabei por ir nascer a Lisboa, mas passado 3 dias já estava no Algarve, e portanto algarvio de gema. Abreviamos um bocadinho as razões. O percurso do Sporting, Vasco Faísca, que chega a internacional sub-18 e é campeão da Europa. É verdade, foi sem dúvida nenhuma um dos marcos da minha carreira, talvez um dos eventos mais importantes que influenciaram completamente todo o resto da minha carreira. Uma recordação que guardo com muito carinho e com muito orgulho, porque não é todos os dias que se consegue ser campeão europeu, mesmo sendo um escalão ainda, o último escalão de formação.
Foi sem dúvida um evento, até porque Portugal só tinha conseguido isso uma vez na sua história, nós fomos os segundos, portanto é algo que guardo com muito carinho. Recuemos só um pouco para nos situarmos outra vez no centro de estágio do Sporting. O episódio curioso, o Vasco Faísca acompanhou o Lionel Pontes, foi até ao aeroporto de Lisboa esperar uma vedeta, que hoje é o CR7. Quer contar-nos esse episódio? É verdade. Bem, eu com o Lionel Pontes, o Lionel Pontes foi, para além de ser hoje um treinador e já ter passado recentemente pelo Sporting, ele nessa altura era um jovem treinador e era encarregado de educação de muitos dos jogadores que viviam no centro de estágio, eu inclusive, e era o meu encarregado de educação e meu amigo e quase um irmão mais velho. E ele um dia desafia-me, um desafio normal, mas para nos tirar também daquela rotina que nós tínhamos de passar muito tempo no centro de estágio sem muito para fazer, se eu queria ir ao aeroporto buscar um craque da terra dele, porque o Lionel também é madeirense, e pronto, eu aceitei o convite e fui, e quem era ele? Era o Cristiano Ronaldo, com 11, 12 anos, e portanto posso dizer também que na vida do Cristiano Ronaldo, quando ele chegou definitivamente a Lisboa, porque ele já tinha estado em Lisboa a treinar, mas depois foi à Madeira, foi buscar todas as suas coisas para voltar já definitivamente para ficar, e eu estava lá nesse dia quando ele chegou. E pode-se dizer, em termos factuais, que eu, miúdo ainda, mas fui esperar o CR7 com 12 anos de idade. Eu fui esperar o aeroporto de Lisboa e hoje é a vedeta que é. É verdade, e digo isto também muitas vezes quando se fala do Cristiano, porque muitas vezes se refere com algum exagero, a meu ver, que o Cristiano Ronaldo é aquilo que é quase exclusivamente pela sua vontade de chegar, pela sua resiliência, pela sua dedicação. Tudo isso é verdade, mas o Cristiano Ronaldo, que eu vi desde pequeno, já era um talento completamente fora do normal quando ele chega a Lisboa. Não, portanto, é preciso aliar as duas coisas, não é só o trabalho, claro que sim, tem que estar lá sempre, mas se não houver um talento, algo inato, é impossível. Bem, um testemunho insuspeito de alguém que no terreno já tem esta experiência. Vasco Faísca, apreciamos um bocadinho Portugal, vários clubes, mas depois surgiu a Itália, e a Itália foi determinante para a carreira do Vasco Faísca enquanto jogador. Sim, a Itália marca completamente a minha vida, seja futebolística, humana. Eu passei mais tempo na minha idade adulta em Itália do que em Portugal, portanto isso já diz muito daquilo que é a Itália para mim. Foi uma escola de vida, uma escola de futebol, foi onde tenho... Rapidamente, quantos clubes em Itália? A Itália, ora, 1, 2, 3... Ora, desculpe lá, Vicenza, Pádua, Ascoli, Maceratese, Francavilla e Matera, 6. O Vasco Faísca já revelava condições de leitura de jogo, já se assumia numa perspectiva mais à frente. E é a Itália que encontra um treinador que de algum modo influenciou essa escolha, ou foi determinante, digamos, para a escolha para vir a ser um treinador. Verdade. Sim, tem muita verdade. Desde a primeira coisa que disse, eu sempre fui um jogador muito de leitura do jogo e, portanto, isso sempre me ajudou e penso que hoje também me ajuda enquanto treinador, mas o clique para decidir que eu queria ser treinador foi quando eu tinha 23, 24 anos, quando tive um treinador que se chama Beppe Iacchini, um italiano, que não quer dizer que fosse o melhor treinador que eu tive durante a minha carreira, porque tive outros muito bons, ele também era muito bom, mas foi a primeira vez na minha carreira que eu me apercebi tão claramente o quanto é importante um treinador, o quanto ele tem a capacidade de influenciar o rendimento de um jogador e de uma equipa, e a partir daí eu passei a olhar para o trabalho do treinador com olhos de quem queria aprender e com olhos também apaixonados por aquele trabalho. Ainda em Itália, e nem todos os treinadores são assim, pela negativa houve um treinador que fez umas coisas no balneário, com um Satanás, com um padre. Isso na Grécia. Isso passou-se na Grécia com um treinador que até há muito pouco tempo, não sei se ainda era selecionador grego, dizem que já não é, portanto já saiu. São experiências, são experiências que nós vamos apanhando, como ele tive outros também desagradáveis, mas ele, muito sinceramente, passou todos os limites daquilo que é aceitável na relação, no que diz respeito àquilo que é a relação humana, treinador-jogador, e também
naquilo que eram as suas competências. Eu penso que roçou várias vezes aquilo que era a programação semanal dos treinos, roçou várias vezes o ridículo, e daí eu ter tido alguns atritos com ele. Também dá para estabelecer um balanço e pôr as coisas nos pratos da balança, positivo e negativo, e a partir daí temos a nossa afirmação de personalidade em conta. Que treinador é o Vasco Faísca? Eu tentei, de todos os treinadores, até inclusive é desse treinador que falámos há pouco, tentei aprender com todos eles, e com todos aprendi alguma coisa, mesmo aqueles que eu considerei mais fracos, digamos assim, que não gostei tanto de trabalhar ou que aprendi menos, mas aprendi com todos. E eu sou uma mistura de toda essa gente, aliada a algumas ideias minhas que sempre tive e que sempre achei que gostaria de aplicar no dia em que fosse treinador. Agora, de uma forma muito resumida, sou um treinador aberto ao diálogo com os jogadores, portanto, no que diz respeito àquilo que é a gestão do grupo, sou uma pessoa muito aberta, falo diariamente com os meus jogadores, gosto de falar com eles pessoalmente, gosto de falar para o grupo, e do ponto de vista daquilo que é a minha ideia de jogo, gosto de futebol ofensivo, gosto de atacar, gosto, como se diz na gíria, de ir para cima deles. Já regressemos ao Olhanense, já vamos regressar lá um bocadinho, ter aqui apenas um parênteses para dizer, o Vasco Faísca acusou-se com o JJ, com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus está nas bocas do mundo, o Jorge Jesus, o seu adjunto Deus também, aquilo parece que é uma coisa bem conseguida. Cruzou-se com o Jorge Jesus. É verdade. Que opinião tem do Jorge Jesus? Cruzei-me 6 meses com ele no Belenenses. A minha opinião é muito positiva naquilo que é o seu trabalho em campo. Penso que é uma pessoa que tem uma ideia riquíssima de jogo e que tem capacidades para as transmitir. Teve, como ele diz que o treinador é um criador. Ele teve a capacidade de criar exercícios que conseguem passar aquilo que são as ideias dele. Isso parecem coisas fáceis, mas não são. E ele nisso é realmente muito bom. Não querendo ser hipócrita, porque sempre fui um bocadinho crítico naquilo que é o lado humano do Jorge Jesus, não tive uma boa relação com ele, não gostei muito daquilo que era o Jorge Jesus líder de um balneário, mas reconheço que o Jorge Jesus, do ponto de vista do treino no campo, é um treinador excepcional e aprendi muito com ele, e como disse até numa publicação recente que fiz numa rede social, é um professor de futebol. Já regressaremos ao Olhanense, porque é disso que se trata, estamos aqui para revitalizar este glorioso Sporting Olhanense, e falou-se em exceções. A exceção também é o José Mourinho. O José Mourinho não é só o treino, não é só o jogo, é também esteio do jogo, aquilo depois que é uma metodologia que está a influenciar também os treinadores portugueses, ou não? Completamente, mas isso penso que já vem até, já tem alguns anos. Ele pegou numa ideia que é do professor Vítor Frade, que é a periodização tática, e tornou-a famosa, digamos assim. A criação da periodização tática não é mourinhiana, ele foi sim o grande promotor dessa maneira, dessa metodologia de treinar. Ainda hoje, por acaso, tinha emprestado um livro que falava sobre isso, e essa pessoa que me devia o livro há uns largos meses devolveu-me, dá cá, que isto é uma bíblia para mim. E portanto o José Mourinho, desse ponto de vista, ajudou, porque divulgou, há mais conhecimento disponível, e hoje em dia com a internet é muito fácil ter-se acesso a toda essa metodologia, tudo aquilo que é a periodização tática, e pronto, é muito interessante, e é uma metodologia que eu não digo que sigo à risca, mas ando lá perto. Influenciou de algum modo também? Completamente. Bem, situemos no Olhanense então, no Olhanense atual. O Vasco Faísca privilegia a questão ofensiva, é um treinador dominantemente ofensivo, nada de autocarros, cá atrás, à frente da baliza. O estado do relevado do campo do Olhanense de algum modo o preocupa? Sim, disse no último jogo em casa, que jogámos contra o Sacavenense, tivemos algumas dificuldades criadas por nós, mas também outras criadas pelo relevado. E creio que, obviamente, tendo o estilo de jogo que nós temos e querendo ser uma equipa dominadora, uma equipa que joga para ganhar, e em casa temos que ser esmagadores, ter um relevado melhor ajudava. Agora, claro que eu percebo que há dificuldades, e percebo que as coisas têm que ser conseguidas progressivamente, mas eu penso que o clube, e a SAD neste caso, tem-me dado as condições necessárias
para que se consiga fazer um bom trabalho, e a prova está aí, estamos a fazer um bom trabalho, mas aquilo foi mais uma chamada de atenção que há alguma urgência em resolver aquele problema, porque ajudar-nos-ia a dominar mais os jogos na nossa casa. O Vasco toca num ponto que é importante, que é a relação com os responsáveis do clube, racionalizando os meios para conseguir os objetivos, certo? Esta é uma visão Sim. que deve estar presente sempre. Completamente. Eu sei que neste momento o Olhanense, digamos assim, não atravessa um dos seus melhores períodos desta gloriosa história, mas também lhe digo uma coisa, eu sempre achei que houve muitos treinadores, eu tive tantos treinadores na minha carreira e penso que muitas vezes as pessoas se concentravam em coisas pouco importantes, e eu sempre achei, e hoje sou treinador e posso dizê-lo, que para se fazer um bom trabalho enquanto treinador preciso ter bons jogadores, jogadores motivados, um campo para treinar, coletes, bolas, balizas e pessoas capazes. Claro que depois, se tivermos tudo o resto que nos pode ajudar em situações pontuais, como ter um campo em condições melhores, ter um campo para treinar em condições melhores, ter tudo aquilo que são os adereços do que é uma equipa profissional de futebol, tudo isso ajuda. Mas o fundamental são as pessoas, é os jogadores, a motivação dos mesmos, a qualidade deles e a qualidade dos treinadores e dos dirigentes. Isso é que Janeiro aproxima-se, em relação à época passada, do meio campo à frente, o Olhanense teve apenas um único reforço. Janeiro vai contemplar mais gente na linha da frente, nomeadamente um ponta de lança, ou nem tanto assim? Digo-lhe que não há urgências, para mim não há nenhum setor que eu sinta que é urgente reforçar aqui ou ali. Há o mercado janeiro aproxima-se, as equipas querem reajustar os seus plantéis. O Olhanense, eu diria que perante aquilo que estamos a fazer, estamos bem, não há situações aqui urgentes a resolver. Agora, pode haver oportunidades de mercado e se essas surgirem, por que não? O Olhanense teve um grande teste neste campeonato de Portugal, que foi o Real Massamá. No próximo domingo, o Olhanense desloca-se à Alverca, sai difícil, vai ser de facto um grande teste do Olhanense. Sim. Perspectiva de uma vitória? Para mim a perspectiva é sempre de vitória. Eu penso, aliás, não sei se há treinadores que planificam um jogo pensando que vão empatar, ou eu não consigo conceber o jogo dessa forma. Concebo que é um jogo difícil, sem dúvida nenhuma, contra uma grande equipa, uma pessoa, um treinador amigo, com o qual tive o prazer de jogar e de trabalhar já enquanto treinador, no Vila Franquense, o ano passado, que é o Vasco Matos, jogámos na formação do Sporting juntos, contra uma equipa recheada de individualidades para esta realidade muito fortes, um clube que investiu, provavelmente o clube que mais investiu de todas as séries, provavelmente o Alverca é a equipa, o clube que mais investiu, portanto sabemos que é um candidato, mas enquanto jogador eu já gostava destes jogos, enquanto treinador também gosto e portanto vamos lá com o entusiasmo máximo para tentar trazer o máximo. Está aqui a lançar um desafio contagiante. De algum modo isso tem a ver com a massa associativa? Quer deixar aqui uma mensagem à massa associativa do Olhanense? Aproveito já que aqui estamos e que estamos na semana de preparação para este grande jogo. Gostaria de apelar às pessoas, apesar de que o Olhanense já mesmo na época passada, nos jogos fora de casa, temos levado muita gente, e para essas pessoas que têm acompanhado, o nosso obrigado, mas claro, nestes jogos especiais, nós esperamos mais ainda, e se as pessoas vierem, é sabido, e eu vou dizer aqui um chavão, mas o 12º jogador conta, a verdade é essa, quando os jogadores estão lá dentro, quando sentimos esse apoio, esse empurrão psicológico, ajuda. Este é um momento importante para a equipa, mas penso que também é um momento importante para o clube e, portanto, se todas as pessoas se juntarem e nos unirmos, tudo fica mais fácil. O adepto do Olhanense é exigente ou é igual aos outros adeptos dos outros clubes? Bem, nesta realidade é diferente, porque o Olhanense é um clube com uma história diferente da maioria dos clubes que estão nesta divisão. O Olhanense, eu arrisco-me a dizer que das 72 equipas, juntamente talvez com o Beira-Mar,
e poucas mais, é a equipa com o historial mais rico e, portanto, daí que os seus adeptos sejam mais exigentes e que queiram mais do que os adeptos, com todo o respeito. Vou citar aqui os armacenenses, que são nossos vizinhos e que são algarvios, mas a história dos armacenenses não é a história do Olhanense e, portanto, é normal que os adeptos do Olhanense queiram muito mais que os adeptos dos armacenenses. Mas eu gosto que assim seja, sempre gostei enquanto jogador. Aliás, eu tive várias escolhas na minha carreira enquanto jogador, preferi jogar em divisões inferiores e jogar para ganhar do que estar em divisões superiores e andar ali no sofrimento para não descer. Não faz parte da minha maneira de ser. Gosto mais de estar em clubes que jogam para ganhar e em clubes que sejam exigentes. Ainda antes da última questão, e que é do domínio em absoluto do Vasco Faísca, se o Olhanense subir divisão, coloca-se uma questão. Isto é uma pergunta incómoda. Se o Olhanense subir divisão, o Vasco Faísca tem a qualificação de treinador grau 2, como é que depois se vai resolver esse problema? Se necessária a qualificação acima. Isso vai implicar um pretexto para sair do clube ou nem tanto assim? Não, espero que não, porque presumo que vai haver solução antes disso. Eu, por acaso, recentemente falei com o Arnaldo Cunha, que é a pessoa responsável na Federação Portuguesa de Futebol pelos cursos, e ele disse-me para estar atento que agora em janeiro, fevereiro, vão publicar a data de inscrição do curso de terceiro nível, que é esse que eu necessito para treinar o Olhanense em caso de subida. Saiu uma nova lei que vai passar a entrar em vigor a partir de janeiro, que vai diminuir o tempo, a duração dos cursos e presumo também do tempo de estágio e, portanto, presumo eu que o curso será lá para março, pode-se frequentar online, portanto eu não preciso me deslocar a Lisboa para tirar o curso, o que facilita, e portanto eu espero chegar ao final da época com o curso terminado ou quase terminado. E, portanto... Depois de uma pergunta incómoda, uma questão final que é do domínio absoluto do Vasco Faísca, o que é que gostaria de ter dito que não disse? O que é que pode prometer que ainda não prometeu? Não, uma das coisas que eu gostava de dizer já disse, que penso que era importante, que era, digamos assim, ligar aqui aquilo que eu sempre disse desde o início, que era o nosso objetivo, que era trazer mais pessoas, reaproximar agentes de Olhão e os adeptos do Olhanense ao clube novamente. Eu penso que isso está a ser conseguido, mas tenho que me perdoar a exigência. Eu quero mais. Eu gostava de ver mais gente nas bancadas, gostava de ver mais gente, principalmente aqui em Olhão, no José Arcanjo, e gostava de ver já domingo em Alverca, que é um jogo muito, muito importante para nós e, portanto, gostaria muito de ver muita gente de Olhão a meter-se nos autocarros, como tem acontecido de outras vezes, mas mais ainda, mais olhanenses a apoiar a equipa, porque, repito, é muito, muito importante. Fica aqui o apelo, fica o desafio. Foi um gosto, Vasco Faísca, tê-lo aqui connosco. Muito prazer. Felicidades para a época e que o objetivo seja realmente alcançado. Okay. Muito obrigado. Obrigado. Como havíamos anunciado, uma das facetas deste espaço, desta tertúlia Comunicando Desportivamente, para além do presente que tivemos, a atualidade já com o treinador do Olhanense, Vasco Faísca, temos agora aqui o espaço do passado. O passado mais remoto e o passado mais recente. E neste passado mais recente há uma figura incontornável. Um homem que tem 71 anos de sócio do clube, quem não o conhece, na cidade de Olhão, foi jogador, foi dirigente, foi treinador clandestino, foi de tudo um pouco. Quem já esteve no aniversário do clube e provou o bolo de aniversário, esse bolo é confeccionado pelo Júlio Favinha primeiro e nos últimos anos pelos filhos. Júlio Favinha é daquelas pessoas que quase que pedem licença para amar aquilo que gostam, que é o seu clube, ou não? Não, o meu clube é a segunda... É uma paixão pelo Olhanense. É a segunda família. A primeira família é a minha casa, meus filhos, e depois a seguir ao clube. De maneira que eu apareci muito cedo no Olhanense. Muito cedo por isto. Eu andava na 4ª classe e o meu pai, que era sócio do Olhanense, disse-me: se passares de classe, levo-te a ver o Sporting Olhanense para a Taça de Portugal a Lisboa. Tinha eu 12 anos. E o Júlio aí estudou Estudei, e passou. Passei de lá, fui ter com ele. Ele começou a encolher os ombros.
como é que te levo agora? Como é que levo? Tem que me levar e coisa. Bom, ele lá arranjou a maneira, fomos no comboio das 11, que aquilo havia um comboio aqui para Lisboa, que era o comboio das 11. Fomos para Lisboa. Chegava a Lisboa às 6 da manhã. À volta Chegámos a disso. Lisboa às 7 da manhã e depois no barco para Lisboa. Vinha do Barreiro para Lisboa. Fomos para as Salécias. O Olhanense chegou à final da Taça de Portugal nas Salécias com o Sporting. Bom, muita gente, pessoal do Olhão também, campo cheio. Tive a ver aquilo e o Olhanense perdeu 1-0. Qual é a equipa do Olhanense? Abrão Rodrigues e Nunes, João de Santos, Grazini e Lolé, Moreira, Joaquim Paulo, Cabrita, Salvador e Palmeiro. Uma cabecinha de oi, como vê. E já agora do Sporting também. O Sporting também, sim senhor. O Sporting era Azevedo, Cardoso e Manuel Marques, Canário, Barroso e Veríssimo, Jus Correia, Vasco, Perteu, Travasso e Albano. Uma enciclopédia, este Júlio Favinha. Júlio Favinha... Mas deixa lá contar o resto da história. É que o Olhanense chegou muito bem, mereceu ganhar e foi roubado pelo Sporting. Pelo Sporting não, para o árbitro. Carlos Canudo. Esse roubado não é muito duro? Não, foi desviado. A bola já estava fora, dizem. O Carlos Canudo. A bola estava fora, o Jus Correia vai à linha de fundo, a bola está fora, ele joga a bola para dentro e é um jogador que encosta. Já passava da hora. 6 minutos ou 7 da hora. Porque em Lisboa os benfiquistas diziam... Mas então, há o tempo de compensação. Pois, marcou na compensação. Mas os benfiquistas diziam já acabou o jogo do Olhanense no outro dia. O Sporting Olhanense já acabou. Isto diziam os caras. Pronto. De maneira que vemos, cheguei a casa no outro dia de manhã, a jogada feita, o meu Olhanense perdeu, mas a partir daí eu ia para a bola, que naquela idade ainda era novinho, e eu fui criado com uma tia, que a minha mãe morreu, tinha 2 anos. E eu fui criado com uma tia e morava ao pé de uma fábrica de conservas onde que jogavam os jogadores do Olhanense. Que antigamente os jogadores trabalhavam todos nas fábricas de conserva, daqui e dali, não havia nenhum que coisa. Sou capaz de dizer aqui meia dúzia deles onde é que eles trabalhavam. Um era chofé de praça, outro trabalhava na fábrica de conservas, outro o Abrão era escriturário. Bom, nem interessa. É o tempo do amor à camisola. Exatamente. De maneira que a minha tia pediu-me ao Chico Eusébio, que era um suplente, que trabalhava lá, para me levar para sócio. E eu fui sócio a partir dos 12 anos até hoje. Então, contas em dia até o fim do ano. O que é que mais o marcou enquanto jogador? Bom, jogador, eu pertencia a uma equipa de júniores de categoria. Foi das melhores da vida do Olhanense. O Olhanense tinha um alfabe de grandes jogadores. Aliás, o Olhão, com os seus clubes populares. Era Olhão, quase tudo Olhão. O Parra, o Nuno, o Reina, o Madeira, o Bento, o Malaya, guarda-redes, sou capaz de dizer a equipa toda, porque jogaram eu. Eu jogava. Sabe porquê? Porque era franzino. Jogava tanto como os outros, mas era franzino. E aquilo, a malta naquele tempo era tudo, o Parra, o Bento, e aquilo era tudo de malta. E era franzino, mas jogava também. Está aí fotografias aí onde eu estou. Jogava também. Portanto, a partir daí, júniores, por aí fora, fui para a tropa, vim da tropa, o seu Leal da Serração, que era dirigente do Olhanense, e o João de Almeida Veia. Que mais dirigentes marcaram o Júlio Favinha nessa época? José Frantes Santos, Licínio Mendes Correia, o João de Almeida Veia, isso é tudo dirigentes de categoria. O Júlio Favinha viveu a subida à segunda divisão, Eu vivia à primeira? Vivia à primeira, vivia à segunda e vivia à terceira, vi os naipes todos. E quando, na altura que a gente precisava de fazer a equipa, íamos para a Espanha, fazer torneios em Espanha, para ganhar algum dinheiro, que naquele tempo ganhava-se dinheiro. E vá procurar aí que... Mas nem só de futebol foi a vida do Júlio Favinha no Olhanense. E a secção, o ciclismo, vou até ciclismo, então, um dia eu tinha uma pastelaria que era Bom Sucesso e formei uma equipa de ciclismo, talvez fosse esta, miúdos, malta nova. De maneira que... Mas das bolas para as rodas, porque... Espera aí, é que eu gostei no tempo do Jorge Corvo, do Sérgio Pasca, do Tavira, e eu fiquei viciado, e tinha um empregado que era ciclista, que era o Irineu Ferro. De maneira que, comecei-me a entusiasmar,
tinha uma equipa de coisa e eu disse, tem que fazer uma equipa de ciclismo profissional. Mas isso custava dinheiro. Profissional. Isso custava dinheiro. Custava dinheiro. Calminha que eu já digo onde é que fui buscar o dinheiro. De maneira que, depois uma equipa profissional, foi uma reunião de direção, que a gente reunia e acabámos a reunião e disse algo, eu quero falar. Eu quero fazer uma equipa de ciclismo profissional. Jogaram mais à cabeça todos. Profissional. Uma equipa que custava muito dinheiro. Mas ia meter aquilo na cabeça. Uma equipa profissional. Pois, olha, o que podemos dar é o nome do clube. Nem as camisolas. Eu comprei, mandei fazer. Só o nome do clube que a gente não tem. E onde é que aparece aqui a figura do Pinto da Costa? Pois isto é uma história também, o Pinto da Costa. Eu tinha uma equipa e o nosso treinador era um senhor que tinha corrido no Tavira, que era o Teixeira. E já tinha corrido no Sporting, antigamente. Tinha corrido no Sporting. De maneira que acontece o seguinte, ele disse, é preciso, para ir à volta a Portugal, para essas corridas daqui dá, mas para ir à volta a Portugal preciso de um bom trepador e preciso de um bom sprinter para ganhar etapas. E eu disse assim, bom, está bem, pois o que é que eu faço? Olha, falo com o Luís Vargas, era algarvio, morava aí, mas corria no Porto. Falei com o Luís Vargas, eu disse, é preciso que tu venhas para o Olhanense. Ele, para o Olhanense, até quanto é que... Cheguei a acordo com ele, 50 contos por mês, naquela altura era dinheiro. E eu disse, ele tem agora um sprint, arranja um sprint, um colega. Tem lá um gajo no Porto que é capaz de vir, que é o António Fernandes, que era irmão do Venceslau Fernandes. Mas tens que ir ao Porto. Está bem, eu vou ao Porto, agarrei no carro, meto meu filho dentro do carro e vou direto ao Porto, à sede do Porto. Quero falar com o Sr. Pinto da Costa, parece-me um gajo, sim senhor, Pinto da Costa, vou ao gabinete dele. Olha, sou do Olhão, sou do Olhanense, a gente tem uma equipa coisa e eu precisava de que me cedesse o António Fernandes e o Luís Vargas, que eu já falei com o Luís Vargas, e com o António Fernandes, eles querem ir. E já cheguei a acordo, diz logo uma coisa, para o Olhanense tudo, disse-me Pinto da Costa, tudo para o Olhanense, mas eu não mando nada, quem manda é o diretor que está no JN, do Jornal de Notícias. Pois eu fui para o JN, subi as escadas lá em cima, para o meu filho, lá, fui falar com o diretor desportivo do Porto. E ele disse, para o Olhanense? Sim senhor, tem os ciclistas, sabem? Olha, tem o telefone para o ciclista, eu quero ir. Tudo bem, pronto. E o que é que nós ganhamos com o ciclismo? Projeção do clube, do nome do clube? Projeção, não ganhamos muita coisa com o ciclismo. Nomeadamente? A provas que íamos ficávamos sempre entre os 10 primeiros. Etapas. E ganhávamos etapas, ganhei provas, volta ao Minho, ganhei provas, andei 8 dias de camisola amarela na volta a Portugal, não ganhei a volta com um ciclista que tinha a camisola amarela, que era o Raul Terbentino, deram um gajo que veio da América, deu-lhe umas pastilhas de bacalhau, de bacalhau para o gajo tomar. O gajo andou diarreia, perdi a etapa para a apanha da saúde, e perdi a volta a Portugal. Valeu a pena ter andado no ciclismo? Valeu a pena? Valeu, outra coisa, que ainda contei é uma coisa, que ainda tinha dinheiro para o ciclismo, sozinha, tinha uma indústria, na altura eram alturas boas, ganhava-se bom dinheiro, mas aquilo que não dava. Eu era amigo do Fernando Barata, casa do Farense, tinha coisa com o Fernando Barata, telefonei para o Fernando Barata. Arranjou patrocínios, arranjou apoio então? Arranjei apoio, o Fernando Barata disse logo, 50 contos no Castelo de Vide, o hotel dele, rápido, 50 contos da Bandeira e 50 contos da Albufeira. Dava-me 150 contos por mês. E depois aqui na Smol, com o nosso amigo aqui, o Eduardo Cruz. Também arranjava-me bebidas, arranjava-me dinheiro e eu conseguia. Mas chegava ao fim do mês, faltava sempre. Porque aquilo, os corredores não é como os jogadores de futebol. Os corredores a alimentação deles é diferente. De manhã têm que comer logo uma coisa... Valeu a pena ter andado no ciclismo? Valeu a pena. Regressemos ao futebol então. O Júlio Favinha situa-se como dirigente do Olhanense. Muitos anos. Que tempos esses comparativamente aos tempos de hoje? Que diferenças é que nota? Há muita diferença. Olha, para já havia diretores que eram capazes de largar a casa dele por causa do Olhanense. Era uma coisa do outro mundo. Diretores... tínhamos aqui uma pessoa que morreu há 3 ou 4 anos, que agora vi taças ali de trás abandonadas com esse homem, que era uma polícia. Foi um homem do outro mundo.
O homem limpava, o homem punha estes fatos, tratava tudo. Era um homem Mas extraordinário. os tempos são outros, hoje há mais profissionalismo. Era uma coisa. E dirigentes, tive bons dirigentes. O Zé Fernando Santos, para mim, foi dos melhores. Quer dizer, não quero tirar diretores para trás. Porque houve grandes dirigentes, hein? E grandes pessoas a trabalhar no Olhanense. Uma está além. Que ainda hoje está no Olhanense. Está além. O Como Sr. é que ele se Teixeira. chama? O Sr. Teixeira. O Luís Teixeira, O Luís Teixeira. secretário-geral do clube. Trabalhou comigo muitos anos e ele sabe. Muitas das vezes íamos para cima, não havia dinheiro para ir para a coisa. Amanhã, hoje não, mas a gente tem que ir hoje. Ouvimos, e a gente resolvia ouvimos o problema. Vasco Faísca há pouco, o Olhanense atual, agrada-lhe o futebol que o Olhanense Agrada-me. pratica? Eu vi que um jogo contra o Portimonense, amigável, com a equipa B do Portimonense, gostei muito, mesmo que temos perdido 1-0, merecíamos perder. Gostei muito, vi na televisão com o Loltano, podíamos ter ganho 3 ou 4 bolas, ganhámos muito bem a Lolei, muito bem. O Tony Duader é o presidente do Loltano, esteve comigo na casa da minha filha, mas tens uma equipa, o Olhanense joga muito bem. E joga, e eu sei, porque o Olhanense tem feito bons jogos, como tem dito. O objetivo pode ser alcançado, subir a divisão ou não? É difícil, é muito difícil. É preciso, olha, para já, é preciso ter uma retaguarda boa. Pá. O futebol, se não houver uma retaguarda boa, tem que ver a direção que nasceu, o valor dos diretores. Jogadas de bastidores também não? Não, eu tenho jogadas de bastidores, se eu vou contar aqui, não vale a Não, pena. não podemos contar. Eu tenho que meter-me em jogadas de bastidores, calminha. Eu nos Açores fiz o Imortal da Alfeira ia descer de divisão e eu levava a mejerda para o árbitro, o que é que me trazes? Bom, eu tenho coisas, não vou contar aqui. Era para estar preso ainda. Há uma coisa que o Júlio Favinha vai ter que contar e já regressaremos ao Olhanense para fecharmos este ciclo. Era para estar preso ainda. Para fecharmos este ciclo de intervenção em relação a uma figura grande do passado. O Júlio Favinha teve grandes amigos nesta cidade de Olhão, mas há um episódio que é curioso e as pessoas às vezes interrogam-se. Como é que foi possível meter na mala do carro do seu 5100 2 amigos, um com a cabeça para o lado direito e outro com a cabeça para o lado esquerdo? Eu vou contar. Havia um clube de esparatões em Olhão, antigamente. E eu estava à porta do meu clube, eram 11 horas da noite. E estavam 2 esparatões de classe. Dizem que havia SOEL, Sociedade de Olhão Olhanense de Espeitões Limitada. E havia cotas, pagava-se cotas ao fim do mês, a cota. De maneira que eu estava ali ao pé da sede, ia para me ir embora às 11 da noite, tinha o carro ali, e estavam 2 feitões a dizer, já vi aquela senhora, já vi outra coisa, já vi aquela coisa, já te queriam coisa. E eu, está bem. Fui-me embora para casa, deixei aquilo, que eu não metia muito com aquela... É claro, às vezes metia-me, né? Coisa. De maneira que fui para casa. Quando chego a voltar para a minha rua, vejo uma rapariga que eu conhecia, com um tipo a discutirem. Eu digo, parei o carro, então o quê? Diz ela, isto é coisa, então espera aí que eu já te vim buscar. Lembrou-me dos gajos que estavam à porta. Tinha-se esquecido. Fui buscar o Ondas curtas e o Boneca de Cera, eram os 2. Fui buscar os 2, meto-os dentro do carro, mas o carro, o 5100 era preciso calcar para os meter. Eu meti-o de pernas para cá e outro de pernas para lá. E fui para o pé. Eles ouviram o barulho da rapariga, quando cheguei lá, ela já estava melhor com o tipo, já não queria ir comigo. E passear, eles ouviram... Iam passear apenas. Íamos passear. De maneira, diz eu ouvi a voz deles. É verdade, não é mentira, que eu fazia barraca. E os gajos desconfiaram que era mentira, mas não, ouviram ela, é verdade. Bom, eu de conversa daqui, conversa dali, esquecemos dos 2 gajos, com eles, passou-me que eles estavam mal. Bom, meto-me para a rua abaixo da cadeia, ia para botar os gajos dentro da mala, abre a mala, estavam desmaiados dentro da mala, os 2. Um estava, não falas mais comigo. E o outro agarrou direito à cadeia, a fugir direito à cadeia. Bem, trouxemos aqui a lume este episódio. É um episódio curioso. Pois, enfim, com algum coisas que havia antigamente, eu vou dizer. Com algum sentido de humor. Eu fui ver a Taça de Ribeiro dos Reis, a Beja, e vim de marcha atrás, metade do que para cá, com o carro variou, era daqueles carros de atacar para a boca. Vinha o carro cheio de Beja, o Olhão para a Taça de Ribeiro dos Reis, que havia naquele tempo até.
Ia vir direto a Vila Real Santo António, cheguei no outro dia, era meia hora, a minha mulher e os filhos pensavam que eu tinha morrido, não havia mais. Ia vindo de marcha atrás a maior parte do tempo, dizem, mas isto é verdade, não? Agora digo, como é que veste? Naquele tempo, de hora a hora é que se via um carro. E eu vinha pelos Marcos, vinha de marcha atrás. Pedimos agora aqui um time-out ao Júlio Favinha, porque histórias são muitas. Ficávamos aqui 2 dias a contar histórias. 2 dias. Regressemos ao Olhanense atual, agora coisas mais sérias. Exatamente. O que é que faz falta ao Olhanense para se afirmar? O Olhanense teve um património valioso. Eu ajudei. Até que ponto? Eu ajudei esse património. Até que ponto é que o Olhanense pode catapultar para chegar a lugares cimeiros no futebol português? O Olhanense e SAD e Olhanense. A primeira reunião que o Olhanense teve com a SAD, eu pedi para falar e disse: peço a Deus que vocês juntem-se bem, o Olhanense e a SAD. Pedi eu na primeira reunião. Mas parece que isso não tem acontecido. É mal da SAD, mal do Olhanense, eu não sei, que eu não me meto nisso, não sei. Eu venho poucas vezes aqui, antes vinha todos os dias aqui, em lugar de ir ao banco, vinha aqui. Saía da minha indústria para ir ao banco depositar o dinheiro, vinha aqui, chegava aqui, ficava sem dinheiro. Não, mas isto agora não é o tempo dos mecenas, não é o tempo dos mecenas. Mas agora, eu vou dizer, é muito complicado. Isto é muito complicado. Porque eu não conheço as pessoas que estão à frente do meu clube. Eu não sei. Não conheço. Portanto, um clube ou uma equipa que não tem uma retaguarda capaz, não vai a lado nenhum. Vamos então desejar que Olhanense e SAD deem as mãos para que o clube se possa projetar então. Júlio Favinha, algum desejo em particular para ver o Olhanense? Vai continuar ligado enquanto sócio? Faz parte do Conselho Geral do clube também? Faço parte do Conselho Geral, mas o Conselho Geral nunca reúne, isso desapareceu. Que mensagem final em termos de Olhanense? O Olhanense, eu fiquei maravilhado, para já, eu não conhecia nada do Olhanense, que eu não venho aqui há muito tempo, mas fiquei maravilhado com este senhor que está aqui na minha frente. Está-se a referir ao Vasco Faísca. Vasco Faísca, porque eu sei o que é o futebol. Ninguém mais sabe mais futebol do que eu. Eu conheço tudo em Olhão, eu conheço os jogadores todos antigos, conheço tudo. E sei como é que o meu Olhanense trabalhava. Júlio Favinha que também foi empresário dos jogadores, quase. Fui quase. Eu fui buscar a Vila Real, fui buscar até a Espanha, fui buscar um jogador. A Espanha, a Remonte, fui buscar um médio, a Remonte. Fui buscar a Vila Real, fui buscar a Tavira, está o Bruno guarda-redes, que fui buscar, o Bruno Veríssimo. Bom, e corri, ia ver jogadores com o Helder no carro, escolhíamos jogador, eu fui ao Barreiro buscar um defesa central. Bom, não, corri, pronto. Podemos então a fechar. Aliás, eu estive sempre no futebol. Eu nunca fui dirigente de secretarias, nem coisa nenhuma. Andei sempre no futebol. Sempre. No terreno? No terreno. À flor da relva? Trabalhei, se eu vou dizer, não tem aí onde é que aponte 50, 60 treinadores que eu trabalhei. Qual foi o melhor? Ia dizer que era o Manuel de Oliveira, mas não. O Manuel de Oliveira foi um bom técnico aqui no Olhanense. Mas eu tive aqui bons técnicos. O Arthur do Benfica. Tinha vindo do Benfica. O Arthur tinha vindo do Benfica. Para mim foi o melhor técnico que passou para o Olhão. Subi de divisão e pronto. Vamos ter que fechar, mas gostaríamos de ficar com esta certeza bem expressa pelo Júlio Favinha. O Júlio Favinha vai continuar a pedir licença para amar o Olhanense? Não, não preciso de licença para ninguém, pá. Não pede licença? Não, pá, o Olhanense para mim é uma coisa, está a ver, eu faço 72 anos agora, no dia 8 de dezembro, que sou sócio do Olhanense, pá. Que mensagem é que o Júlio Favinha... Porque isso é muito tempo, é muito tempo. Eu não sei, era o número 11, puseram o número 11, que eu fiquei chateado, o número 11. Mas existe. Rapaz já lê, que pôs o número 11. O número 11 existe. Não, agora já morreu o advogado, morreu o número 2, como é o nome dele? Morreu o advogado, o número... E eu passei para o 10. Mas não sei se já morreu e mais algum, tens que me dizer, pá.
Que mensagem final o Júlio Favinha pode deixar? Eu sou de Olhão, isto é mesmo genuíno da minha terra, esta conversa, isto é genuíno de Olhão. Isto é genuíno. Mas eu tenho muita coisa, tá bom, da mala, isso é... eu tenho mais coisas a levar aqui 2 dias. Tem que ficar para outras núpcias. Tem que ficar para outra vez. Pois. Que mensagem final é que o Júlio Favinha pode e quer deixar ficar ao plantel do Olhanense? Que é a mola real, afinal. Primeiro, que a SAD se dê bem com o nosso clube. O clube sem SAD e a SAD sem clube não vamos a lado nenhum. Segundo, o Olhanense tem bons jogadores. Tem jogadores que eu gosto muito. Tem bons jogadores. E o técnico, não conhecia, é filho de um senhor que eu conheço há muitos anos, em Olhão. Não conhecia, mas tenho ouvido já de falar nele. E tu tinhas dito para a gente vir fazer este espetáculo, que isto é um espetáculo. E eu ouvi na televisão, vi em rodapé, o Vasco Faísca, próximo do Sporting. Ele já desmentiu, E eu disse, não conheço o senhor, mas está a fazer um trabalho bom, eu quero que continue no meu clube. E depois de ouvir ele aqui falar, a entrevista do meu treinador... Júlio Favinha está otimista? É um bom técnico de futuro e parabéns e que vá longe, seja aqui ou em outro lado qualquer. O plantel pode... Nunca se esqueça daquilo que eu estou dizendo. Eu conheci muitos técnicos, muitos. Trabalhei com muitos. Mas o senhor, não estou agora a dizer isto para elevar para coisa, está a perceber? Não é um elogio fácil, digamos, não é um elogio fácil. E fechámos este espaço aqui. Muito obrigado pela sua atenção.